Fala pessoal, gravando, vamos lá, Tainan aqui, tá? Espero que estejam todos bem aí. Essa aqui é a nossa primeira aula do curso de C Sharp, do básico à criação de aplicações completas, né? Como eu falei lá na aula de introdução do canal, né? A gente vai focar aí desde o fundamento, né, da linguagem de programação C Sharp até o momento em que a gente cria aplicações reais aí. Aplicações essas que inclusive vocês vão aí conseguir utilizar como portfólio, tá bom? Então a gente vai fazer diversas aplicações aí, né, depois da parte do fundamento, né? Sei que às vezes vão ficar até ansioso para chegar a essa parte, mas é muito importante que a gente aprenda os fundamentos antes, tá? Então vamos lá, nossa primeira aula aqui desse curso. A gente não vai falar da história ainda do C Sharp, a gente fala, que eu falei que a gente ia falar, né, já na primeira aula, mas a gente fala na segunda aula, tá? Essas duas aulas, de fato, vocês vão achar mais chatinha porque não tem mão na massa, né? Mas é importante, tá, galera? Então vamos lá. Essa primeira aula aqui a gente vai dar uma passada aí sobre o que é ser programador e sobre alguns termozinhos bem comum aí, tá? Então, o que é ser um programador? É somente escrever código? A gente tem que pensar nisso. Hoje, galera, escrever código, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, mas a gente está no hype aí, na era da IA, né? Tá com esse hype de inteligência artificial. E hoje, essas IA, ChatGPT, Gemini, elas escrevem código, tá? Então, falo muito, né, na questão da substituição do programador. Não, não vai ser, tá bom? Substituído, porque a função do programador ela não é só escrever código, é entender o problema e apresentar uma solução. Então, um programador ele é um agente de resolução de problemas, tá? Quando vocês estão lá na empresa de vocês, tem às vezes algum probleminha lá, então vocês precisam entender da regra de negócio daquela empresa e apresentar uma solução, tá? Para conseguir, ou seja, conseguir resolver aquele problema ali, né? Então vocês precisam de uma solução para aquele problema, beleza? Então é isso que um programador faz, são escrever soluções para diversos variados problemas, beleza? Galera, lá em meados ali de 2008, 2009, se falava muito que a TI seria a profissão do futuro. E digo a vocês, chegou. Vocês podem até ver matérias aí da Rede Globo, né? Falando sobre isso na época, né? Falava lá da TI como um todo e principalmente de programação, né? E chegou, tá bom? A TI, ela é a profissão aí do presente, tá? A demanda por TI, de fato, ela é muito grande. Beleza, só que há um mito, né? Aonde aflorado de vagas e não sei o que e tal. E não é bem assim, tá? Tem muita vaga assim na internet, vocês vão procurar aí. Muitas dessas vagas que estão abertas são vagas que nem existem mais, já foram fechadas, mas por algum motivo o RH esqueceu de fechar aquela vaga, tá? E vagas que estão abertas, vocês têm mais aí de 2.000 candidaturas. Então, há sim um nível de concorrência muito grande, há sim muitas vagas, tá? Mas nada também como às vezes é alarmado, tá bom? Galera, ó, algo muito importante aqui. Em 2020, ali, 2019, 2020, hoje houve um crescente muito grande na busca de vagas aí de programação, na verdade, das pessoas, né, se tornarem programadoras, né? Programadores e programadoras. Então, houve bastante custo, né? Principalmente em 2020, 21, 22, né? Foi um momento de o mercado colocar muito dinheiro na área de TI, principalmente aí em startups, né? No segmento de programação. Então, estava sendo muita gente contratada, salários bastante altos, tá? Mas o mercado ele nunca foi o mercado da programação ele nunca foi dessa forma, ele sempre foi um mercado sim competitivo, né, que tinha vagas, mas que as pessoas elas precisavam se dedicar bastante e não somente só aprender um framework, tá? Essas palavrinhas assim, ó, framework, algumas coisas lá mais na frente, né? Em outras aulas vocês vão entender, tá bom? Então nada só de né, de fato aprender a programar, aprender a pensar como programador e a resolver problemas, beleza?
Existe sim ainda muitas vagas, não quero desanimar vocês em relação à questão do mercado de trabalho. Existe sim vagas, mas a gente precisa ser sincero aqui, ter o pé no chão de que nada é muito também, como às vezes é propagado aí nas mídias, tá bom? Depois dessa alta demanda aí, as coisas elas voltaram ao normal, voltaram a ser como sempre foi em toda a área, tá, galera? A programação ela é uma área assim como as outras, né? A TI é uma área como as outras, tem sim seus altos e baixos e de fato as pessoas que mais vão ganhar, receber o salário mais alto são aquelas as melhores, que se capacitaram mais, que se dedicaram mais, tá bom? Isso é normal em toda a área, né? Então, se vocês caíram aqui às vezes de paraquedas achando que vai aprender programação e ficar multimilionário, é o novo Mark Zuckerberg, é o novo Bill Gates, pode até ser, beleza? Vocês criaram algo muito disruptivo, show, mas não é assim na maioria. Às vezes, por exemplo, até um conselho que eu dou, vocês estão às vezes até no interior, na cidadezinha de vocês, e às vezes tem um comércio ali pequeno que precisa de um TI, às vezes não é um programador, um técnico de informática, às vezes um analista de redes, tá bom? E até mesmo o próprio programador, mas que vocês não vão conseguir salário de Big Tech. Então não se apeguem a Big Techs. Todo começo é importante. Às vezes vocês podem ali começar assim, na comérciozinho da cidade de vocês, tá? Às vezes tem um probleminha ali, vocês vão fazer um sisteminha, um programinha para ajudar. Às vezes, por exemplo, né, que é o mais comum, que é mercearia ou qualquer comércio de varejo, de trabalho com vendas. Fazer um sistema de vendas, né, para que aquela empresa, aquele comércio não precise pagar alto valor em um outro sistema. E por aí vocês começam. Às vezes ganhando salário mínimo, tá? Mas todo começo ele é muito importante, beleza? Houve muito aí, né? Depois dessa alta demanda aí, né? Desse momento em que o mercado colocou muito dinheiro aí, muitas empresas contrataram, mas à medida em que muitas contrataram, muitas também demitiram bastante, os chamados aí layoffs, tá? Não se assustem, galera, isso é o normal de todas as áreas, tá bom? As coisas elas só voltaram à normalidade, tá? Então, aquele que se dedicar, aquele que se capacitar, que aprender a ser programador, vai sim ter a sua vaga hora ou outra, tá? É sim necessário se relacionar bem, né? Então, o famoso network, né? Antigamente, a gente tinha a imagem do programador como o homem das cavernas, né? Ele ficava ali trancado na salinha. Hoje, infelizmente ou felizmente, vai depender da análise de vocês, não é mais assim, né? Às vezes muita gente também vem para a área da TI pela questão de ser social e tal, né? Só que hoje vocês precisam sim ali ter o mínimo de relacionamento, tá? Com as pessoas, de fazer amizade, até para que vocês consigam indicações aí dentro. Então, essa imagem do homem das cavernas, né? Ou daquela pessoa que fica trancada dentro da salinha só escrevendo código, não existe mais, tá bom? Vamos lá. Agora que a gente sabe o que é um programador, o que é uma linguagem de programação, né? Então, a linguagem de programação, ela nada mais é que a forma como o ser humano se comunica com o computador. Ou seja, é a forma que a gente utiliza para dizer ao computador fazer algo. Computador, ó, faça a soma aqui entre esses dois números, beleza? O computador, infelizmente, não entende isso. A gente fala, ó, faça aqui a soma entre dois números. Ele não entende a nossa língua, né? O computador, ele entende a linguagem binária, também chamada de linguagem de máquina aí, 0 ou 1, né? O famoso 0 ou 1. Quando a gente escreve, galera, por exemplo, vamos lá, eu vou utilizar aqui um exemplo, tá, de código em C Sharp para ilustrar esse aqui que eu vou falar agora, ó. A gente escreve console.writeline, né? E dentro dos parênteses, né? Entre aspas, a gente coloca olá mundo. A gente escreveu para que mostre na tela a mensagem olá mundo, beleza? É isso que esse console.writeline faz, beleza? O computador entende console.writeline? Não, ele não entende. Ele entende 0 e 1. Entende a linguagem de máquina, linguagem binária, tá bom? A linguagem binária é que ela é comumente chamada de linguagem de máquina, tá?
Então, linguagem de máquina e linguagem binária é a mesma coisa, fechou? Então, assim, quando a gente escreve isso, é preciso que isso seja traduzido, né? Quando a gente escreve console.writeline, a gente escreve aí essa função, né? Para mostrar algo na tela, uma mensagem na tela, no console aí do usuário. A gente precisa que isso seja traduzido para a linguagem de máquina, beleza? Então, para essa tradução, né? O que a gente usa aí de intermédio, né, para essa tradução, para chegar até essa tradução, é aí o que a gente chama, né? A gente faz esse intermédio, né, entre o que a gente escreve e a tradução para a linguagem, ou seja, a gente escreve algo até a tradução, a gente precisa usar algo aqui no intermediário, ou seja, no começo, ou no meio, tá? Que é a linguagem de programação. Então, a linguagem de programação é quem faz o quê? Ó, o intermédio entre aquilo que a gente escreve e a linguagem de máquina, a linguagem binária. Esse processo, então, a linguagem de programação está aqui no meio. Esse processo de tradução, ele é conhecido como compilação. Cada linguagem tem seu compilador, tá bom? Então, assim, o processo de tradução, ele é conhecido como compilação. Então, quando a gente fala que vai compilar um programa, nada mais é que transformar da linguagem que o ser humano entende para a linguagem que o computador entende. A linguagem que o ser humano entende é chamada de alto nível. A linguagem que o computador entende é chamada de baixo nível. Então, quanto mais perto do 0 e 1, mais a gente fala que essa linguagem ela é de baixo nível, tá? Um exemplo de uma linguagem de baixo nível é o Assembly, né? E o exemplo de uma linguagem de alto nível é o C Sharp, tá bom? Então, quando a gente quer, por exemplo, conversar com o hardware do computador, processador, memória, RAM, né? Memória de vídeo, GPU, é bem bem melhor, né? Que isso essa comunicação com o hardware do computador ela é melhor feito com a linguagem de baixo nível, tá bom? Consegue com a de alto nível? Consegue, mas principalmente às vezes quando vai fazer trabalhar com microcontroladores, esse tipo de coisa, é a linguagem de baixo nível que é utilizada, tá? É feito justamente para lidar com o hardware do computador, ou seja, para trabalhar com essa questão aí, principalmente de microcontroladores, beleza? Então vamos aqui ver um exemplo, ó, de uma linguagem de baixo nível, Assembly. Isso aqui é um Hello World escrito em Assembly, tá? Que é uma linguagem de baixo nível. Por mais que a gente até entenda aqui, ó, o move, né? Quer dizer, significa de mover, né? Tem aqui o int, né? De integer offset, tá bom? Então a gente até consegue ler, mas não consegue entender, né? O que tá aí, tá? Então aqui é um exemplo de uma linguagem, né? De código em assembly aí, uma linguagem de baixo nível. Agora olha aqui esse código em C Sharp, né? A gente tem namespace test, aí abre chave, né? Class program, static void main, né? Então vamos lá, ó, class program, né? Ou seja, uma classe programa, tá bom? Então a gente já consegue entender melhor, tá? Logicamente que linguagem de programação é em inglês, né? Então, mas não deixa de ser um idioma do ser humano, né? Static Void Main é um método, né? Então a gente está criando aqui um método estático void, que é sem retorno, e main de principal, né? Mais para frente vocês vão entender o que é namespace, o que é class, né? Principalmente quando a gente for falar de orientação a objetos, né? Tá bom? Então Static Void Main, isso aqui também mais para frente aí a gente vai ver quando a gente estiver lá na parte prática, tá? E aqui eu tenho, ó, console.writeline hello world, ou seja, escreva na linha, né, aí no console do usuário, aquela telinha preta, coisa que a gente vai trabalhar bastante, então a gente não vai ainda para a parte muito gráfica, né, só lá mais para frente, inicialmente a gente vai trabalhar sempre aqui no console, tá?
Pelo menos a parte de fundamentos, né? Então escreva no console Hello World, tá bom? E o console.readKey, né, é o seguinte, enquanto você não aperta nenhuma tecla, o programa ele não finaliza, né? Ou seja, a thread ela fica travada ali até apertar. Se tivesse apertar alguma tecla, se tivesse alguma coisa ainda embaixo do console.readKey, ele só seria executado também depois de vocês clicarem em alguma tecla, tá? A gente vê isso aí na parte prática, beleza? Galera, na programação não existe bala de prata, tá? Então não existe a linguagem melhor ou a linguagem pior. Existem sim linguagens de programação que são melhores para uma coisa e outros que são melhores para outras, tá bom? A gente costuma muito usar o termo trade-off, né, na programação. O que significa? Que para você ganhar em algo, você precisa perder em outro. Então, quando você ganha na performance com a linguagem de programação, você acaba ali tendo a linguagem mais burocrática, por exemplo, mais complexa, tá? Ganho na performance, mas na questão de produtividade de escrita de código eu acabo perdendo. Então, na programação tem muito esse termo trade-off, né? A gente ganha algo e perde em outro. Beleza? Então, não existe bala de prata na programação. Existe, por exemplo, a linguagem que você ganha muito na produtividade, ela é bem mais fácil de aprender, bem mais simples de escrever código, mas o desempenho ele já é questionável, entendeu? Então ganhei na produtividade, mas perdi no desempenho. Logicamente a gente vai trabalhar com a linguagem de alto nível, né? Como vocês já viram aí, o C Sharp é um exemplo de linguagem de alto nível. Então, quanto mais perto do entendimento do ser humano, mais essa linguagem é considerada de alto nível. Quanto mais perto do entendimento da máquina, essa linguagem é considerada de baixo nível, tá? Outros exemplos também, por exemplo, o C, ele é considerado às vezes até os dois aí, né? Mas é uma linguagem de alto nível porque a gente ainda consegue a gente entende, né, o que a gente está escrevendo, mas mesmo assim é uma linguagem muito boa para trabalhar com baixo nível, ou seja, com memória, né, controle de memória, de processador, tudo isso aí, muito bom com a linguagem C, tá? Então, mas a nossa escolha aqui ela vai ser o C Sharp, beleza? Linguagem compilada versus linguagem interpretada. Vamos lá. Na linguagem compilada, pessoal, existe o processo ali de compilação. Como a gente já viu anteriormente, né, o que é compilação? Que é aquele processo de traduzir, né, o que a gente escreve na linguagem humana para a linguagem do computador. Ou seja, a gente transforma aquilo que a gente escreve em 0 e 1, em código binário, em linguagem de máquina, linguagem binária, né? Como eu já falei, linguagem binária e linguagem de máquina é a mesma coisa, tá? Já na linguagem interpretada, né, interpretada são arquivos de texto, coisas que a gente escreve, mas que não são convertidos para código binário, ou seja, não é convertido para 0 e 1. Existe ali na linguagem interpretada um intérprete, né, alguém que pega aquilo que a gente escreveu, tá bom, e consegue executar em tempo, ficou meio executar em tempo de execução, né? Mas consegue ler, na verdade, em tempo de execução. Então, existe esse intérprete na linguagem interpretada, né? Então, o que é que ela faz? Pega o que você escreveu e em tempo de execução já consegue ler ali em tempo de execução, tá bom? Não precisa do processo de compilação, ou seja, de transformar em 0 em 1. O JavaScript ele é uma linguagem interpretada, né? Um exemplo aí de linguagem interpretada, beleza? Vamos lá. Nós iremos utilizar ambos, tá? Tanto a compilada como a interpretada. Possivelmente o JavaScript, quando a gente vai fazendo front-end da aplicação, e lá mais para frente vocês vão entender front-end, back-end, full stack, né? Estou vendo que eu falo sempre que a gente vai aprender mais para frente, galera, porque não dá para falar tudo também em um só vídeo, porque senão vai ficar muito complicado. Talvez até já esteja um pouco pelo tamanho do vídeo, mas do tamanho da aula aqui, mas por isso que eu sempre falo que a gente vai aprender mais na frente, porque aí, né, em vídeos posteriores é que a gente vai desmistificando às vezes cada termozinho, tá bom? Então, mais pra frente vocês aprendem o que é front-end, o que é back-end, o que é full stack, tá bom?
Então, assim, eu não sei ainda o que é que a gente, né, como a gente vai construir o front-end, a gente vai usar próprias ferramentas do ecossistema .NET, ou se a gente vai usar, fazer com Angular, se a gente vai fazer com React, tá? Coisas que ferramenta a gente não se apega a ela, até a gente usa de acordo com a nossa necessidade, tá bom? Então não se apeguem a ferramentas, tá? Final das contas, a programação é do mesmo para todas as linguagens, o que muda é a sintaxe, tá? Então, vamos lá. É, Prós e contras aí. Na linguagem interpretada, alguns prós são correções mais fáceis de serem executadas, tá? Por quê? Não precisa do processo de compilação, tá? Então, se algo está com erro, eu já mudo ali, salvo e já executo no navegador e já vai estar funcionando. Mais simples de distribuir, porque eu não preciso também desse processo de compilação, só salvou ali, colocou no servidor onde está hospedado, já vai estar funcionando. Contras, detecção de erro, tamanho final maior e menor otimização. Como assim? Ó, vamos lá. Na linguagem compilada, imagine que existe uma referência nula, que vocês também agora podem não entender o que é referência nula, mas é um erro muito comum de acontecer. Imagine que é um trecho do código, tá? E aí, como eu falei, vocês podem agora saber o que é referência nula ou não, e se não souberem, fiquem tranquilos que a gente vê na prática, tá? Então vamos lá. Possa ser que um trecho do código exista ali uma referência nula. Quando é uma linguagem compilada, quando a gente vai compilar, ou seja, vai traduzir aquilo que a gente escreveu para a linguagem de máquina, para a linguagem binária, desculpa, tá? Para a linguagem binária, o que é que acontece? Caso exista referência nula, o compilador já nos avisa na hora, tá? Já na interpretada, não. Se houver uma referência nula naquele código, a gente só vai saber quando o cliente ligar ou mandar lá uma mensagem dizendo: ó, a aplicação quebrou aqui e tal, tá aparecendo tal esse erro. Por quê? Como o código ele é lido em tempo de execução, não em tempo de compilação, ou seja, a gente escreveu, salvou, jogou lá, já começa a usar. Quando o usuário chegar naquele texto de código que tem a referência nula, aí é onde vai aparecer o erro, tá? E é dor de cabeça, né? Porque aí começa agora, imagina a quantidade de clientes que vocês vão ter naquele sistema, né? Começa todo mundo ligar e tal. Já na compilada não, isso já poderia ter sido evitado, porque ao compilar, o compilador já vai avisar ali para vocês que tem uma possivelmente uma referência nula, e aí vocês vão, corrigem e já consegue compilar e distribuir aí o sistema, tá bom? Então assim, o tamanho final ele é maior porque na interpretada, tá, galera? Porque às vezes não é só um arquivo, são às vezes não, é muitos arquivos, tá? E a otimização ela é menor, tá? Não há ali uma grande otimização como acontece na compilada. Por quê? No caso da compilada, a gente tem os prós que é os erros em tempo de compilação, como eu citei agora, né? O momento em que a gente encontra aí o erro. O tamanho do arquivo ele é menor e também ele é mais otimizado, porque ele tira, por exemplo, ó, vamos voltar aqui, não vai dar aqui, por exemplo, essa linha 19, né? Tá vendo que ela tá em branco, né? Então, na linguagem compilada, né, essa linha 19 ela deixa de existir, então ele remove todos os espaços em branco, né? Essa indentação que a gente vê aqui, ó, os espaços, né, entre cada palavra aí, tudo isso também é jogado dentro de uma única só linha aí, tá bom? Então fica bem mais otimizado, tá? E o tamanho do arquivo final ele é menor. É só um arquivo, né? Ele gera geralmente uma DLL ou um exe, vai depender do sistema operacional, né? E da forma que vocês também pedem aí para o compilador, né? Qual que vai ser a plataforma, se vai ser Windows, Linux, Mac, né? Só que os contras da linguagem compilada é o quê? Precisa de um compilador e sim é mais complexo e mais burocrático, né? De se escrever, tá? Então, enquanto na linguagem interpretada você acaba ali sendo mais fácil, né?
de aprender, mais fácil de escrever código na linguagem compilada, né? Por ser uma linguagem fortemente tipada, né? Vocês vão mais para frente saber qual a diferença entre uma linguagem fortemente tipada e uma não tipada, né? Acaba sendo mais complexo a escrita do programa, né? A escrita do código, então é mais burocrático, tá bom? Então esses são alguns contras aí da linguagem compilada. É aquilo que a gente falou, a questão do trade-off. A gente ganha em algo e perde em outro, tá? Galera, eu acho que é isso, tá? Acho que deu para resumir bem aqui o que eu queria passar para vocês, tá bom? Uh, Tá aqui meu LinkedIn e o GitHub aí, caso vocês queiram seguir lá, tá? E na próxima aula a gente já vem aqui com um pouquinho da história aí do .NET, para vocês, né, saberem a diferença do .NET, do ASP.NET, né, do C Sharp, né, que é o ecossistema .NET, enfim, tudo isso daí, tá? E aí depois sim a gente começa aí já a mão na massa, né? A gente começa aí a escrever código, beleza? E a resolver problemas, tá bom? Então, valeu e até a próxima aula.